Há alguns meses, o governo se aproveitou da tragédia no Rio Grande do Sul para montar um esquema de corrupção e também importar um arroz de baixa qualidade, produzido com trabalho escravo, sem normas de proteção ambiental e com agrotóxicos para o nosso país. Com a inflação dos alimentos disparando, um saco de 5 kg de arroz já estava custando 40 reais. E a insatisfação com o governo começou a crescer, pois o arroz é um ingrediente essencial na mesa dos brasileiros. Então, o governo aproveitou a tragédia no Rio Grande do Sul, inventou uma mentira e, com toda convicção, afirmou que a safra de arroz do Rio Grande do Sul havia sido destruída. Por isso, precisariam comprar arroz de outros países. Fizeram então uma licitação para prejudicar completamente o produtor do Rio Grande do Sul. Uma licitação com países que não têm preservação do meio ambiente, que utilizam um trabalho escravo e agrotóxicos proibidos no Brasil. E nessa licitação, que já era escandalosa pelo simples fato de estarem comprando arroz de quinta categoria, usado como ração para animais, para entregar aqui por 5 ROUs o quilogous, surgiu o escândalo do arrozão. A licitação foi feita com empresas de amigos do governo, o que resultou na demissão do Ner Geller e do diretor executivo da Conab, pois ficou claro que era um esquema de corrupção. Isso é indiscutível, eles nem têm argumento para refutar. Era um esquema de corrupção para roubar milhões, centenas de milhões de reais do contribuinte. Mais uma vez, colocaram criminosos com a chave do cofre. E eles roubaram. Graças ao incansável trabalho da oposição, conseguimos revelar um esquema de corrupção que estava escondido nas sombras do governo. A imprensa, diante de provas tão contundentes, não teve escolha a não ser romper o silêncio, trazendo à tona a verdade que muitos tentavam ocultar. A pressão foi tanta que a licitação suspeita foi cancelada e uma nova tentativa de organização foi anunciada. Nesse momento de tensão, o deputado federal Zulo entrou em cena com um pedido de CPI. Seu ato corajoso e determinado reuniu rapidamente muitas assinaturas, colocando-nos à beira de iniciar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a fundo esse esquema de corrupção. O ambiente político ficou eletrizante e as expectativas aumentaram. Percebendo que seu esquema estava prestes a ser exposto publicamente, o governo decidiu recuar. Esse movimento inesperado pegou todos de surpresa, aumentando ainda mais o suspense que pairava no ar. A justificativa apresentada foi ainda mais chocante e reveladora, evidenciando que a tragédia ocorrida no Rio Grande do Sul havia sido utilizada como cortina de fumaça para desviar recursos públicos. A reação do público foi imediata. O sentimento de revolta e indignação se espalhou rapidamente, inflamando debates acalorados nas redes sociais e nas ruas. A ideia de que alguém pudesse se aproveitar de uma tragédia para roubar dinheiro do povo era revoltante. O drama se intensificou quando surgiram novos detalhes sobre o esquema. Políticos de oposição e ativistas se uniram em uma frente de resistência, exigindo transparência e justiça. Marchas e protestos começaram a ser organizados em várias cidades, ecoando um clamor por responsabilidade e ética no governo. A atmosfera de confronto era palpável e todos aguardavam os próximos passos com ansiedade. Enquanto isso, dentro do parlamento, as negociações se tornaram mais intensas e secretas. Alguns deputados, anteriormente aliados ao governo, começaram a reconsiderar suas posições, temendo as consequências de apoiar um esquema tão nefasto. O suspense aumentava a cada dia, com rumores e especulações sobre quem poderia ser o próximo a ceder. Em meio a toda essa turbulência, o deputado Zulo e seus apoiadores não desistiram.
continuaram a reunir provas e testemunhos, determinados a levar a CPI adiante. As sessões parlamentares se tornaram verdadeiros campos de batalha, com confrontos verbais intensos e momentos de alta tensão. Finalmente, o dia da votação para a abertura da CPI chegou. O clima no parlamento era de nervosismo e expectativa. As alianças políticas foram testadas ao limite e o destino da investigação estava nas mãos dos deputados. Quando o resultado foi anunciado, a explosão de reações emocionais foi avassaladora, selando o início de uma nova fase nessa história repleta de briga, suspense e drama. Foi no Rio Grande do Sul que uma devastação climática acabou com a produção de arroz. Agora, o ministro da Agricultura afirma que o Brasil não precisa mais de leilão de arroz, apenas de incentivo à produção nacional. Um mês atrás, todos no governo diziam que precisavam comprar arroz de fora porque não haveria arroz no mercado interno e que não havia como reorganizar a produção nacional para estabilizar o fornecimento. Depois que o escândalo veio à tona, o governo mudou o discurso. Em entrevista à Globo News, Carlos Fávaro disse que os preços do arroz já caíram e que, por enquanto, não há necessidade de importar o grão. Então, o problema não era a falta de arroz, mas sim o preço alto que subiu por causa da política econômica deste governo. Com a alta do dólar, os insumos e maquinários importados ficaram mais caros, o que interfere diretamente no custo de produção de alimentos no Brasil. Se o dólar sobe, o preço do pão, do arroz, do trigo e de tudo no mercado também sobe. Assim, quando Lula fala, o povo passa fome. Com medo de Trump, Lula pediu desculpas ao mercado na tentativa do dólar diminuir o valor. O deputado Gustavo Gayer fez esse comentário. Parece que na reunião que o Lula teve em Brasília hoje, ele levou uma boa e velha bronca. Após 10 dias causando o aumento do dólar e a desvalorização do real com suas falas desastrosas, comprando briga contra o Banco Central e sua independência, o que fez com que os investidores fugissem do Brasil, o dólar subisse estratosfericamente e o real perdesse valor. Como vocês sabem, inclusive a moeda argentina está crescendo mais do que o real. Bom, depois de 10 dias desastrosos para o mercado brasileiro e nossa economia, Lula participou de uma reunião na manhã desta quarta-feira e aparentemente, não sei como, mas milagrosamente conseguiram convencê-lo a parar de falar besteira. É só isso que a gente precisa, Lula. Você não precisa falar, não precisa resolver o problema, só pare de falar besteira. E aí, Lula foi ensinado mais uma vez a dar uma entrevista e mentir. Sim, ele mentiu, mas pelo menos acalmou o mercado e nossa economia. Lula falou: a gente vai ter uma política econômica que vai fazer esse país crescer. Vamos continuar fazendo transferência de renda e, ao mesmo tempo, vamos continuar com a responsabilidade que sempre tivemos neste governo. Aplicamos o dinheiro onde é necessário. Gastamos com educação e saúde, mas não jogamos dinheiro fora. Responsabilidade fiscal não é uma palavra. É um compromisso deste governo desde 2003 e vamos mantê-lo à risca. Um abraço e boa sorte para você. Ele disse que responsabilidade fiscal não é uma palavra, é um compromisso deste governo. Na verdade, todas as falas do Lula desde que ele nasceu são justamente contrárias à responsabilidade fiscal. O que é responsabilidade fiscal? É não gastar mais do que se arrecada. E o que o governo já provou, principalmente pelos números, não é minha opinião, aumentou o rombo. Estamos com um déficit maior do que no período da pandemia.
Estamos gastando muito mais do que arrecadamos. E não só, não vamos zerar o déficit, mas vamos ter um déficit negativo de mais de 30 bilhões de reais. O que ele mesmo já admitiu que seria crime de responsabilidade fiscal, passível de impeachment. Então, todo mundo sabe que o que ele está falando é mentira, mas pelo menos dá uma. Isso dá uma acalmada no mercado. O dólar para de subir e o custo de vida do cidadão brasileiro também deixa de aumentar. Então, não sei quem foi que colocou um pouco de senso na cabeça desse ladrão, mas o fato de ele hoje ter tentado mentir mostra que ele vai dar uma pausa na escalada do dólar. Mas que é mentira, todo mundo sabe. Ele fala isso nas suas postagens, nas suas entrevistas, que é inimigo do mercado, que não se importa com o mercado, que não precisa ter teto de gastos. Falar que não vai ter teto de gastos é o mesmo que dizer: vou gastar o que eu quiser e o povo brasileiro que se vire para pagar a dívida que eu criar. Essa é a mensagem. Isso afasta os investimentos. Ninguém quer investir no Brasil. As empresas perdem seu valor. Nosso dinheiro perde valor. São falas desastrosas como essa que colocaram o Brasil nesse acelerado ritmo de crise econômica. Não tem como fugir. Mas, pelo menos agora, talvez possamos desacelerar um pouco para que as pessoas possam se preparar melhor. Porque se ele continuasse falando todos os dias, meu amigo, seria muito difícil. A crise chegaria mais rápido do que você teria capacidade de se preparar. Mas se prepare, a crise vem. Todos os especialistas já dizem que este governo será o Dilma 2.0. Piorado. Agora não existe toda aquela margem que tínhamos antes para sustentar por um período uma política econômica fracassada. Realmente, agora vamos sentir os efeitos danosos rapidamente. Mas é uma lição que o Brasil tem que passar, e eu acredito nisso. É uma lição que o brasileiro tem que aprender de uma vez por todas, a nunca mais votar no PT, a nunca mais colocar ninguém da esquerda no poder. Deus abençoe você. Inscreva-se, deixe seu joinha e compartilhe este vídeo.